Crianças em sala de aula durante a pandemia. Eu sou a Keila Lima, esse é o assunto de hoje aqui no Doutor TV e eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos conversar com a pediatra e também pneumologista pediátrica, doutora Paula Celan. Muito importante que você preste atenção na nossa conversa, principalmente você que tem filhos em idade escolar, porque existe, doutor, aquele mito de não preciso me preocupar, porque a criança dificilmente fica doente, dificilmente a criança vai ter coronavírus. Doutora, isso é verdade? Eu não preciso me preocupar com a volta às aulas durante este período? Preocupação de mãe existe a todo momento, né? Para tudo. Mas vamos lá, em relação ao coronavírus, como que funciona? As crianças, elas também pegam o coronavírus, mas elas têm sintomas muito mais brandos do que o adulto. Então, a criança pode ter, geralmente, sintomas leves. A criança tem febre, tem coriza, pode ter dor de garganta, algumas têm diarreia, mas tudo em menor proporção do que o adulto. O adulto tem aquela característica de evoluir para uma pneumonia, insuficiência respiratória. A criança já não, ela tem sintomas mais brandos. E a criança também, em relação à transmissão, ela transmitir para o adulto ou para outras crianças, é muito menor a chance, porque as crianças, quanto menos sintomática qualquer pessoa for, menos transmissão ela vai fazer. E é isso que acontece com as crianças. Então não vai ter um risco maior dessa criança que volta às aulas ter esse risco de levar a doença para casa. Isso é muito mais difícil do que nós adultos, doutora, é isso? Exatamente. É difícil, mas não é impossível, claro, né? Mas... Tanto que a gente tem visto vários casos já de crianças contaminadas, né, doutora? Sim, com certeza, mas é muito mais comum os pais, um adulto, né? Os pais ou outro adulto transmitir para a criança do que o contrário, a criança para um adulto. Exatamente por isso, porque elas são menos sintomáticas. Já o adulto, como tem os contatos muito próximos da criança, né? Que são os adultos, e muito sintomático. O adulto tossir, espirrar, ter coriza o tempo inteiro, ter muito sintoma mesmo, acaba acarretando na transmissão das crianças. Dentre as crianças na sala de aula, o risco é como se fosse um outro vírus, o risco de transmissão. Outros também se transmitem da mesma forma, né? O contato, gotículas, tudo mais. Só que daí, doutora, a gente tem aquele agravante que agora é uma grande preocupação dos pais, este retorno, porque, claro, vai haver um número maior de crianças, mas o controle dessas crianças, para obviamente não se aproximarem muito, não abraçarem os coleguinhas, é muito mais difícil, né? Como é que os pais têm que lidar com isso, de forma que também não sobrecarregue a criança com uma responsabilidade que não é dela, né? Que ela não tem, na verdade, não é que não seja dela, mas que ela ainda não tem por conta da idade, e ao mesmo tempo permita que as crianças não tenham esse risco de contaminação tão grande. Então, olha, Keila, veja bem, a gente ficou o ano passado inteiro sem ter aula praticamente, né? As aulas pararam. Isso. Então, as escolas, elas tiveram praticamente um ano aí para se adequar às medidas de higiene necessárias para esse momento. Distanciamento social, reforçar a higiene das salas. A volta às aulas só vai funcionar se tiver uma ajuda bilateral, tanto dos pais quanto da criança. Então, da escola, a gente espera isso, que a escola ajude as crianças a manter o distanciamento, reforce a higiene, oriente os professores façam atividades lúdicas com as crianças que são menores, as crianças maiores já entendam, em relação à higiene, a usar máscaras, ao álcool gel, disponibilizar álcool gel, manter a saboneteira lá da escola sempre cheia, papel para enxugar as mãos, sempre o acesso das crianças, estimular a lavar as mãos antes de se alimentar, tirar a máscara só nesses momentos. E em casa, os pais também têm que ter esse cuidado. Na hora de montar a malinha da criança, levar mais de 2 máscaras, pelo menos, para a criança poder trocar no dia, caso esteja molhada, caia no chão e tudo mais. Se a criança levar lancheira, colocar alimentos que sejam fáceis de manipular, que a criança mesmo possa abrir, sem precisar muito da ajuda de outras pessoas, tudo de embalagem individual, orientar em relação à higiene, que é muito importante. Essa orientação tem que vir de casa e ser reforçada na escola. Então, esses são o tipo de... O material escolar também é uma coisa, né, que precisa ser higienizada diariamente. O que a criança levou para a escola, mochila, caneta, estojo, os pais têm que ajudar higienizando em casa também, diariamente.
Se o esforço for bilateral, a gente vai conseguir um resultado bom. Doutora, isso eu também acrescento esse tipo de atitude dentro da escola, no que diz respeito a outras doenças, porque agora, com mudanças de estações muito bruscas, né? Muito frio, muito calor, no intervalo muito pequeno de tempo, e esse retorno às aulas também agora, isso vai causando problemas maiores também respiratórios daqueles tradicionais? Porque a minha preocupação também, doutora, é que nós focamos tanto no coronavírus que nos esquecemos daquilo que pode acometer as crianças e trazer problemas ao longo de todo o ano, que são as doenças do pulmão, né? Com certeza, você tocou num ponto muito importante. E, na verdade, essas medidas de higiene que a gente está tendo para o coronavírus vale ouro, né? As pessoas aprendendo essas medidas de higiene, álcool gel, distanciamento, cobrir o rosto, a boca, ao espirrar, tossir, isso é o que vale para prevenir, para evitar pegar qualquer tipo de doença respiratória, e não só respiratória também, né? A transmissão de qualquer doença dessa forma é contato, é gotículas. Então, evitando o coronavírus, a gente também evita as outras. Entrou março, começa vários vírus respiratórios por aí. O da bronquiolite, que é muito comum, ele acomete crianças até 2 anos, né? Ele começa a circular agora em março, geralmente circula bastante até julho, um pouco mais até agosto. Temos também a influenza, nosso velho conhecido, que tem a vacina anual. E o influenza também... Que não acabou, né, doutora? Porque a gente pensa que se substituem, né, doutora, as doenças. Na verdade, elas acumulam, né? Exatamente isso. A gente vai resolvendo problema por problema, né? Porque a influenza, no momento, tem vacina. A vacina protege das formas mais graves, mas não protege 100% de pegar a influenza. A pessoa ainda pode pegar de uma forma mais leve, por isso que é orientado e necessário tomar vacina todo ano. Mas acho que os 2 principais vírus que também circulam muito nessa época do ano são esses, o influenza e o vírus essencial respiratório, que é o vírus responsável pela bronquiolite, né? Em crianças até 2 anos. Esse é um vírus que a proporção dele é muito grande, ele acomete mesmo as crianças, a maioria das crianças até os 2 anos vão entrar em contato com ele, e a forma como elas vão reagir varia muito. Tem criança que pode ter só um resfriadinho de coriza, uma febre baixa, como tem criança que evolui mesmo para insuficiência respiratória, fica muito grave, e já são vírus que circulam há muitos anos aqui, né? E junto com eles ainda vem o coronavírus, então a preocupação de mãe não acaba nunca. Só que... Doutora, existe uma faixa etária que é mais acometida por essas doenças respiratórias nessa fase infantil? Então, assim, esse tipo de vírus, quanto menor a criança, mais perigoso é. Perigoso em que sentido, doutora? Perigoso no sentido de morte mesmo? De evoluir para uma forma mais grave. Nem todas vão evoluir a óbito, graças a Deus, né? Mas assim, evolução de uma forma grave, que precisem de internação, pode ser em UTI ou enfermaria. Mas esses vírus, eles podem levar a evoluções piores. Então, na verdade, doutora, eu tenho que fazer, por exemplo, agora que vai voltar às aulas, você falou que já num período em que tem essas doenças que são vamos dizer assim, as normais. Eu tenho que levar o médico antes de começar essas aulas, doutora? Com certeza. Para a criança, o acompanhamento com o pediatra é fundamental, né? Inclusive para ver o desenvolvimento da criança, checar a alimentação, o sono, como que tá, né? Todo esse preparo aí. A criança tem que ser acompanhada de perto, dependendo da idade, o acompanhamento deve ser mensal. Uma criança de 1 ano até entre 1 e 2 anos deve ser acompanhada pelo menos a cada 3 meses pelo pediatra. Hoje em dia a medicina é preventiva, né, Keila, para tudo. A partir da idade escolar, então, vamos colocar aí do jardim, né, dos 5 anos de idade. Daí, a partir dos 5 anos até uns 10 anos, eu tenho que levar ao médico quantas vezes por ano? 5 anos, idealmente a cada 6 meses. Cada 6 meses eu preciso levá-lo. Isso, para consulta de rotina, para a gente checar tudo. Isso é o ideal. Uma criança de 1 ano, ela deve ir mensalmente. As crianças na idade varia muito, né? Tem criança que entra na creche muito cedo, tem criança que entra só depois dos 2 anos, e aí vai variando, né? Doutora, sabe o que eu quero te perguntar? Por exemplo, pneumonia. Pneumonia é uma doença que ela vai... É uma gripe que vai evoluindo se eu não cuidar? Ou tem criança que já nasce com pneumonia? Não. A gente não nasce com ela, não. O que acontece é que uma bactéria, por exemplo, a criança pode ser acometida por uma bactéria.
essa bactéria no pulmão e causar pneumonia. Tá. E geralmente a evolução dela é um pouco diferente dos resfriados. A evolução da pneumonia, ela tende a ter uma febre mais alta, geralmente acima de 38,5. A criança pode evoluir com cansaço para respirar, com tosse, muita secreção. Quando o médico vai auscultar, ausculta do pulmãozinho diferente, pode ter infiltradinho no raio-x. Mas já vai ter uns sinaizinhos aí diferenciados. Vai, isso mesmo. E é persistente o quadro, e o quadro vai piorando, diferente do resfriado. No resfriadinho comum, a criança pode ter febre também, mas geralmente a febre é mais baixa, é menor que 38,5, né? É uma febrinha mais baixa. E o quadro vai melhorando. Você vê que a criança no início, nos primeiros dias, ela fica obstruída com narizinho entupido, muita coriza, um pouquinho de tosse, tudo. Mas acaba que essa criança vai evoluindo com melhora. Chega entre o terceiro e o quinto dia, tem um pouquinho da piora da obstrução e depois começa a melhorar. A criança com a pequena, vê que ela vai piorando, vai ficando cada vez mais prostrada. Essa febre geralmente não baixa, e a mãe tem que procurar um médico, né, para ter a avaliação adequada. Doutora, e a asma é meio parente da pneumonia ou são doenças diferentes? Aí a asma são doenças diferentes. Aí a asma são crianças que elas têm predisposição a fazer episódios de chiadinho no peito. Toda vez que pega um vírus, ou muda o tempo, ou entra em contato com o ambiente que, por exemplo, está cheio de poeira, a criança pode abrir um gatilho ali no pulmãozinho e começar a chiar como se tivesse um gatinho lá dentro. Então, com asma, a gente já pode nascer com ela? A asma pode ter uma predisposição genética, sim. E aí o que acontece é que na asma o brônquio fecha e o ar tem dificuldade de passar por ele. E aí é por isso que acontece o chiadinho. A gente tem que usar medicação específica, um tratamento, fazer um tratamento adequado para conseguir abrir o brônquio e evitar que a criança canse. A asma é um quadro muito grave, pode levar a insuficiência respiratória, a criança pode precisar assim, de internação, de cuidados intensivos, então é muito grave. A gente tem que diagnosticar cedo, tratar adequadamente para evitar um desfecho ruim. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. É muito importante que você siga as orientações da doutora Paula Sedan, que esteve conversando conosco hoje aqui. Ela é pediatra. E mais importante, deixar marcado e registrado para você. Leve o seu filho ao médico depois dos 5 anos de idade, pelo menos uma vez a cada 6 meses. E se for uma criança pequenininha, como a doutora explicou para a gente, de mês em mês ou no máximo a cada 3 meses, para que você consiga detectar uma doença com maior rapidez e já começar a tratá-la. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a você, Keila. Um beijo. Outro, minha querida. E um beijo para você também que acompanha a gente aqui no Doutor TV, te lembrando que nós sempre trazemos para você os melhores profissionais para te orientar e você assim vai ter uma saúde melhor.